Oi, gente, meu nome é Ives, eu sou integrante do PET de Ciências Sociais e hoje eu vou estar trazendo o Marcel Mauss, que é um antropólogo muito importante, considerado o pai da antropologia francesa. Ele nasceu lá no final do século XIX, no ano de 1872, e ele foi muito importante no contexto de surgimento e de estruturação da sociologia e da antropologia, mas junto com o Durkheim, no sentido de sistematizar, principalmente a sociologia, enquanto uma ciência distinta, que vai estudar as representações coletivas, que são também autônomas e inconscientes. A obra estudada desse episódio é um ensaio sobre a dádiva, que ele vai defender que o intercâmbio e a dádiva é a estrutura elementar de todas as sociedades. Ele vai focar aqui nos fatos sociais totais, onde tudo que é importante em uma sociedade é trocado, né? Passa pelo intercâmbio, passa pela dádiva. Isso acontece de uma forma agonística na medida que há uma rivalidade sobre quem dá mais, basicamente. Mas entrando um pouquinho mais na obra, o Mauss está estudando um sistema de prestações e contraprestações das sociedades tidas como arcaicas. E aqui vai ter um foco na Polinésia, na Melanésia e no Noroeste americano, que faz com que a totalidade da vida econômica e civil gire em torno dos atos de dar, receber e retribuir, que é a trindade mais importante desse texto. O sistema de prestações totais, né, o fenômeno social total que ele vai estar estudando, se chama Potlet e tem como particularidade envolver e implicar todas as esferas sociais, como as instituições morais, políticas, jurídicas, religiosas, a alimentação, o casamento, os contratos e afins. Então, para o Samoa da Polinésia, por exemplo, o que importa são as pessoas morais, ou seja, né, são as coletividades, por exemplo, famílias, os clãs, e não as pessoas individuais. E o que o Moore descreve é o sentido invisível de uma obrigação de dar, receber e retribuir, e como isso vai organizar a sociedade, já que essa obrigação ela está invisível, ela não é aparente. Aparece como desinteressada, na verdade. Bom, os artefatos, serviços, coisas trocadas carregam humana. Que humana aqui é a parte do espírito de quem dá algo. Então, receber esse algo significa aceitar a parte do espírito de quem deu. E conservar isso pode trazer consequências negativas, como a perda do humana, porque é exercido sobre o donatário um poder mágico, esse poder mágico negativo. Nesse sentido, dar e receber estabelece um vínculo espiritual entre os envolvidos. E esse mana não simboliza apenas o poder mágico, mas também simboliza a honra, o prestígio de quem está dando. E é isso que obriga a retribuir o presente recebido. Dar algo, é bom entender, é receber, é dar parte de si. Receber algo é receber parte do outro. Tudo isso funciona de uma forma aparentemente desinteressada, aparentemente voluntária, mas ela é obrigatória ao mesmo tempo. E o que eles trocam vão desde coisas úteis economicamente, como bens móveis, riquezas, amabilidades, crianças, direitos, serviços, ritos, danças, festas, e por isso se chama de fenômenos sociais totais ou fatos sociais totais. Ou seja, nesse ambiente de troca, o mercado propriamente dito é apenas um momento dessa troca. Outras coisas, como relações de amizade entre as pessoas, as relações de parentesco entre as famílias, também fazem parte desse sistema e possuem até uma importância maior, já que os artigos trocados eles não possuem preço. O Mauss fala que o Potlet também é um sistema de prestações totais de tipo agonístico, porque, como eu já tinha falado antes, envolve a rivalidade, pode envolver também a destruição, mas que é algo que no final vai beneficiar um clã, porque na medida que eles estão rivalizando, quem dá mais, eles estão disputando a honra, eles estão disputando o prestígio, estão disputando a hierarquia. Por exemplo, os esquimós americanos eles rivalizam em generosidade na troca, no potlet, e quanto mais generoso se é, mais prestígio social você adquire, né? Mais prestígio social o clã adquire.
Então, existe uma competição pelo estabelecimento de uma pessoa moral na hierarquia, seja esse estabelecimento a partir de honra, de prestígio, de cargos, de direitos, de uma nova condição em uma linha de parentesco. E os atos, nenhum desses atos, a troca, o recebimento e a retribuição, nenhum pode ser recusado. Recusar receber algo, por exemplo, equivale a declarar uma guerra. É recusar uma aliança, é você recusar um vínculo espiritual. E também envolve recusar devolver o Hal. Hal é o poder espiritual da coisa dada. E o Hal, ele é do dono, de quem deu. O Hal vai, mas o mana fica. O mana é a fonte de riqueza que fica acumulada na comunidade decorrente da troca. Então, nessa troca, o mana ele fica na comunidade que recebe, mas o Hal ele vai. E ele vai no sentido de que o poder espiritual volta para o dono. Então, a partir disso, pode-se observar que essas sociedades têm uma vida econômica bastante extensa, que substitui fortemente por meio das dádivas feitas e retribuídas o nosso sistema aqui ocidental comum de compra e venda, que tem um preço calculado, por exemplo. São sociedades que sabem trocar coisas por formas e razões bastante diferentes da que conhecemos usualmente. Mas o Mose conclui nessa parte que o potlatch ele existiu como um regime que antecedeu boa parte da humanidade, que antecedeu inclusive o mercado individual com as noções de moeda, dinheiro e afins. Não existe o dinheiro nessa sociedade como existe na sociedade moderna, mas existe o contrato de troca-dádiva. Fazendo paralelo, essas categorias operadas pelo Mose mostram como o mercado moderno é também recheado de vários simbolismos e relações. E a partir disso que ele vai trazer relações disso que aparecem nas sociedades com o direito, com a economia política das sociedades ditas ocidentais. Olá, eu sou Bianca, bolsista do PET de Ciências Sociais, e vou falar sobre as partes 3 e 4 do livro Ensaio sobre a Dádiva do Mal. O Mose, no começo do capítulo 3, ele nos fala sobre como nós vivemos em sociedades que distinguem fortemente os direitos reais e os direitos pessoais, o direito das coisas e o direito das pessoas. E antes de chegarmos a essas civilizações, a essas sociedades que existem hoje, as civilizações elas passaram por fases anteriores ao que nós encontramos agora, aos direitos que nós encontramos agora. Ele começa falando sobre o direito romano e sobre o nexum romano, que seria um vínculo de direito que vem tanto das coisas quanto dos homens. E essa troca no nexum romano, ele é repleto de representações religiosas. A troca entre as coisas, entre o comprador e o vendedor, entre o doador e o donatário, ela acontecia com testemunhas e um contrato que garantisse que essa troca fosse realmente legítima. No direito romano também as coisas elas fazem parte da família. Elas são incorporadas à família. Então, essas coisas elas não são seres inertes. E há também a distinção entre bens permanentes e bens essenciais à casa. Os bens essenciais à casa, que seriam as coisas passageiras, que são os gados de prados distantes, os metais, o dinheiro, que mesmo os filhos não emancipados, eles podiam negociar essas coisas. A herança no direito romano, ela acontecia excluindo exatamente as coisas que são essenciais à casa, que seria a pecúnia, que é o dinheiro, o gado, e não incluía a casa. Os romanos também carregavam as coisas com o seu nome. As coisas pertencentes à sua família, mesmo sendo doadas ou vendidas, elas carregavam o nome da sua família. Já no direito hindu clássico, os códigos e os livros foram
escritos redigidos pelos Brahmanes, que são pessoas que fazem parte da casta sacerdotal da sociedade hinduísta. O Maus fala que esses códigos eles foram redigidos para o proveito dos Brahmanes. Então, os Brahmanes acreditavam que as coisas elas deviam ser dadas em vida, pois as coisas dadas em vida, elas produziam uma recompensa tanto na nossa vida presente quanto na próxima vida. Então, ela gera para o doador uma coisa idêntica a si mesma. Ela não vai ser perdida ao ser doada, ela vai se reproduzir no outro mundo, ela vai ser aumentada e vai reaparecer quando ela for doada. Isso acontece não só para as coisas, como o dinheiro, ela também acontece para o alimento. O alimento, eles acreditam que o alimento ele foi feito para ser partilhado. É da natureza do alimento ser partilhado e não dividir o alimento com outras pessoas é matar a sua essência, é destruí-lo para si e para os outros. Os brahmanes também acreditavam que a doação ela deve ser recebida por eles próprios, pelos brahmanes, e se não houvessem os brahmanes para receber essa doação, a riqueza dos ricos seria vã. E eles também acreditavam que o doador, ao doar coisa, ele doa a si mesmo. Então, a dádiva é, ao mesmo tempo, o que se deve fazer e o que se deve receber. Então, é perigoso você tomar essa dádiva para si. Então, eles acreditavam que a natureza e a intenção dos contratantes, a natureza da coisa dada são indivisíveis. A natureza da coisa e a intenção dos contratantes são coisas indivisíveis. Já no direito germânico, o Maus nos fala que a civilização germânica ela não existiu já com o direito da troca. Por muito tempo ela existiu sem mercados. Então, a troca era uma forma de aliança entre os chefes e os reis entre si, e era como eles se comunicavam e se ajudavam. No direito germânico, então, existe o Gaben, que seria um batismo, uma comunhão de noivado, que os convidados, na maioria das vezes a aldeia inteira, depois do banquete de núpcias, no dia anterior, eles oferecem presente de núpcias ou presente de batismo, cujo valor vai geralmente ultrapassar o custo das bodas. Também existe o Vadium, onde eles acreditam que a coisa transmitida ela é carregada com a individualidade do doador. E o fato dela estar nas mãos do donatário, ela vai obrigar o contratante a executar o contrato, a redimir-se, resgatando a coisa que ele colocou na mão do recebedor. Então, assim como os hindus, eles acreditam que o presente ou o bem, ele pode se transformar em um veneno. Então, a intenção do doador, a intenção do contratante vale muito para que essa coisa tenha um significado bom ou ruim. E, por fim, ele apresenta o direito chinês, que conservou durante muito tempo o direito que, segundo Maus, vai interessar mais para ele durante o ensaio, que seria o vínculo indissolúvel de toda a coisa com o proprietário original. Ou seja, mesmo que o proprietário ele doe aquela coisa, essa coisa vai continuar ligada ao proprietário original. E por isso, o proprietário original ele carrega consigo o direito de chorar o seu bem. E após fazer essa breve apresentação sobre o direito chinês, o Maus ele faz uma sugestão de que adotemos um sistema que se baseie nos modelos de dádiva das sociedades anteriores, onde nós possamos adotar como um princípio sempre sair de si, dar de maneira livre e obrigatória, fazendo referência ao provérbio maori, onde ele diz que dá tanto quanto tomas, tudo estará muito bem. Ele fala também sobre a dádiva e o desprendimento, onde ele cita que o capitalista ele sabe desfazer-se do seu dinheiro para reconstruir em seguida um capital móvel.
Então, o interesse e o desprendimento, ele vai explicar igualmente essa forma de circulação das riquezas e a circulação arcaica dos signos de riqueza que as acompanham. Ele também, ao final, ele explica o motivo das dádivas e do consumo exagerado, como a dádiva e o consumo manifesta superioridade. Então, o mestre, a cultura que trouxe essa troca, essa dádiva, eles acreditam que o mestre, ao receber o presente sem retribuir, o rei, ao receber esse presente sem retribuir, ele está se submetendo ao doador. Ele se torna um cliente e servidor, um ser pequeno que fica mais abaixo. Então, ao receber o presente, ele deve ou retribuir com a quantidade igual ou uma quantidade acima, para demonstrar a sua superioridade. E para encerrar, o Mauss, ele nos conta como as sociedades, através da sua pesquisa, ele descobriu que as sociedades elas progrediram na medida em que elas mesmas e seus subgrupos souberam estabilizar suas relações. As suas relações de dar, receber, retribuir, enfim. É isso. Muito obrigada por escutar até aqui e boa prova!